diagnóstico, de acordo com o tecido específico. Cuida que aqui nessa tabela, por exemplo, a AST, que é uma enzima que está presente principalmente no fígado, ela está atribuída a infarto agudo do miocárdio. Lá em 1900 e antigamente, ela foi a primeira forma de infarto agudo do miocárdio. Hoje não é aceita porque não é o tecido exclusivo que possui essa enzima. Então, hoje, uma elevação dela no soro vai estar atribuída a um dano hepático, possivelmente. A quadros de hepatite, por exemplo. Não a infarto agudo do miocárdio. Hoje, nós temos marcadores enzimáticos bem mais específicos para tecido cardíaco. Então, essa tabela aqui, ela está desatualizada nesse contexto. Mas, por exemplo, também nós temos aqui, no caso da lipase e da amilase, que vai fazer esse processo de monitoramento de função pancreática, por exemplo. Também, né, a gente tem a gama-GT. Então, não é só um conjunto de enzimas que vai diagnosticar esse quadro de hepatite, como eu falei. Então, tem mais de um conjunto de enzimas que vão ser evidenciados nessa circulação. Então, por exemplo, AST, ALT, gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubinas, é um conjunto específico de enzima que vai desempenhar, que vai caracterizar função e dano da célula. Então, se a gente fala de determinado processo patológico, vai causar um dano na célula ou na função, ou primeiro na célula, compromete a função, certo? Tudo isso monitorado por enzimas. Também, a partir de tratamentos específicos, a gente consegue fazer o prognóstico. Então, se por algum motivo está com a função hepática alterada, a partir de um tratamento é possível visualizar, fazendo essas reações enzimáticas, a melhora desse quadro, a melhora desse tecido, desse órgão, da sua função. Bom, sobre a ação enzimática, então. Uma enzima ela vai atuar oferecendo um ambiente adequado e específico para que essa reação ocorra de forma específica. Então, dentro, né, da qual nós vamos ter uma certa reação que vai ocorrer de forma mais fácil. Essa reação ela vai se realizar dentro do que a gente chama de bolsão, confinando o sítio ativo. Então, se esse sítio ativo, por algum motivo, não estiver disponível ou ele tiver sido degradado, destruído, essa enzima perde a sua capacidade de catálise. Ela fica uma enzima disfuncional. Ah, mas ela ainda está na sua conformação ativa mais estável. Mas o local de interação dessa relação, da formação do complexo de enzima-substrato, está impossibilitado de ser utilizado. Se não forma o complexo enzima-substrato, não vai formar os produtos específicos da reação. Essa reação não ocorre. É diferente, então, o sítio ativo está impossibilitado e ela está desnaturada, são processos diferentes, certo? Um desestabiliza a estrutura toda, o outro somente o local de ligação. Ah, mas é um local pequeno. Igual, ela fica disfuncional, ela não consegue fazer esse complexo de ligação da enzima ao seu substrato, não vai conseguir fazer a redução de energia de ativação, não ocorre a catálise biológica, não consegue acelerar esse processo. A molécula que vai se ligar a esse sítio ativo específico, a gente chama de substrato. Nesses exemplos didáticos, eu chamei de reagentes, mas aí eu disse que dentro dessas reações enzimáticas, a gente conhece eles por substrato. Então, dentro de uma reação, os substratos serão os nossos reagentes. Daí eu coloquei aqui esse mecanismo da reação enzimática, que é aquela reaçãozinha que eu mostrei desde lá no início da aula. Então, nós temos a enzima com seu substrato específico, formando o complexo de enzima-substrato, no qual vai converter em produtos específicos desse substrato e vai reconstituir a enzima.
A enzima ela não vai interferir no processo, ela não é consumida durante a reação. Então é por isso que não precisa de grandes quantidades de enzima, justamente porque ela pode reiniciar esse processo aqui a partir da disponibilidade do substrato. Ou seja, enquanto tiver substratos, essa reação ocorre, porque a enzima é reconstituída, ela está ali. A enzima só não vai desempenhar a sua função se ela for desnaturada ou se o sítio ativo dela, que é o local que ocorre a formação do complexo, a interação, estiver ocupado, destruído, inibido de alguma forma. Então, por dois motivos ela não vai ocorrer. Aqui eu coloquei, né, o que quer dizer cada um desses itens. Então, o substrato vai ser a substância que sofre a ação da enzima, convertendo-se então em produto ou produtos específicos. Cada substrato vai formar um produto específico. Lembrando que a enzima ela não é exclusiva de um substrato, ela é específica. Ela pode catalisar mais de uma reação, ter mais de um substrato. Aqui nós temos a enzima, que é a estrutura que vai catalisar a transformação de substrato em produtos específicos. O complexo formado de enzima-substrato, então, para que ocorra a reação de forma efetiva, o substrato ele vai se ligar à molécula da enzima no local específico, que eu disse que é o sítio ativo. De novo, se esse sítio ativo estiver destruído ou ocupado, essa molécula não consegue se ligar, não ocorre a reação novamente. E aí, então, a formação de produtos específicos. Então, o substrato ele vai sofrer modificações na sua estrutura que vai originar os produtos específicos desse substrato prévio. E aí, então, né, ele vai se desprender da molécula enzimática, quando a molécula da enzima ela é reconstituída nesse processo, não consumida. Aqui nós temos essa nossa reação e agora a visualização dentro desse processo. Então, é exatamente dessa forma que vai ocorrer. Nós temos a enzima, um local específico de interação com o seu substrato, o sítio ativo e a molécula do substrato. Nós temos essa parte aqui. Ocorre a formação do complexo de enzima-substrato. Então, de novo, a molécula do substrato vai agir justamente, interagir justamente nessa região específica, que se chama sítio ativo, que vai ser o local de participação da reação do substrato, onde vai formar interações fracas e converter esse substrato em produtos. E aí, então, a enzima ela é reconstituída e tem a formação dos produtos específicos. Pode ser um, pode ser mais de um. Tudo depende do tipo de reação que a gente estiver falando. Tá, de que forma que ocorre isso? Então, para lembrar, né, que é importante, mas a gente já conversou aqui embaixo. Eu falei que as enzimas, elas vão aumentar a velocidade de uma reação, ou seja, vão acelerar o processo. De que forma que ela vai aumentar a velocidade de uma reação? Justamente reduzindo a energia de ativação. Então, justamente facilitando esse processo de tirar os reagentes daquele estado de inércia. Ou seja, é necessário fornecer uma energia para esses reagentes, para esses substratos, para que eles sejam convertidos nos seus produtos específicos. E aí, então, dessa forma que a enzima consegue facilitar, acelerar esse processo. Se nós não tivéssemos a enzima, essa energia de ativação para tirar esses reagentes da inércia, do repouso, seria muito maior. Esse processo demoraria muito mais. Tá? Eu coloquei aqui escrito para não esquecer. Então, as enzimas vão acelerar a velocidade de uma reação pela redução da energia de ativação sem alterar a termodinâmica dessa reação. Ou seja, aqui no desenho, né, a gente tem essa pedra aqui. Se nós quisermos levar essa pedra para cá, tem duas opções. Tem essa opção que tem uma subida, e aí depois desce até chegar lá, bem mais trabalhosa, talvez mais demorada, possivelmente por causa dessa subida e do peso, e um processo que é uma alternativa bem mais tranquila e por isso muitas vezes mais rápido.
Então, dessa forma que a enzima consegue acelerar esse processo, facilitando ele, reduzindo a energia de ativação desse sistema. Então, essa energia é necessária para tirar esses reagentes do estado de repouso. Aqui tem um gráfico mais bonitinho do que eu desenhei, mas é a mesma coisa. Então, nós temos os reagentes, que são os nossos substratos, e aí, então, para formar produtos específicos. Se nós visualizarmos essa reação sem a presença da enzima, a energia necessária para tirar esses reagentes em estado de inércia é uma específica. Então, é toda essa aqui, ó, desde o nível energético dos reagentes até o pico máximo de energia dela. Então, essa é a energia de ativação em uma reação sem enzima. O que a enzima faz? Aumenta a velocidade da reação, reduzindo essa energia aqui. Então, em um meio com enzima, nós vamos reduzir essa energia de ativação necessária para tirar os reagentes do seu estado de repouso e converter eles em produtos. Então, agora a energia de ativação com enzima fica nesse estágio aqui. Tá, mas aí é produzida uma energia total do sistema. E aí a gente vem para essa figurinha aqui. Porque a gente considera o nível energético dos reagentes com os produtos. Então, se os reagentes tiverem um nível maior de energia que os produtos, vamos colocar número para ficar mais fácil de ver. Se aqui tiver 5% e aqui tiver 20%, esse aqui tem mais energia. Então, para sair desse estado energético e chegar nesse, moléculas mais complexas para moléculas mais simples, é espontâneo, é mais fácil. É literalmente só quebrar a molécula até chegar lá. Então, essa reação ela ocorre de forma espontânea, que a gente diz. Embora precise de uma energia de ativação para tirar esses reagentes do estado de repouso. Se nós olharmos nesse outro exemplo aqui, o nível de energia dos reagentes é mais baixo que o nível de energia dos produtos. Tem que fornecer energia para tirar os reagentes do estado de repouso? Tem, da mesma forma. A diferença é que por ter essas moléculas mais simples, o nível de energia mais baixo, essa energia fornecida é maior que aquela lá. Então, essa reação aqui, ela não ocorre de forma espontânea. A gente está saindo de uma molécula mais simples para formar uma molécula mais complexa. Esse processo aqui, mesmo com enzima, mesmo reduzindo a energia de ativação, ainda é maior do que o processo favorável. Certo? Bom, sobre a energia de ativação ainda. Vai ser a energia fornecida para um sistema para vencer esse estado de repouso dos reagentes químicos. Então, é exatamente isso que a gente estava conversando. Nós temos um nível energético dos reagentes e um nível dos produtos. Então, a energia necessária para tirar esses reagentes do estado de repouso vai ser uma específica e a enzima tem a capacidade de reduzir essa energia necessária. Dessa forma, essa reação fica mais rápida. Essa energia de ativação vai ser a barreira que vai separar esses reagentes dos produtos. A partir desse processo, tem a formação dos produtos, com ou sem enzima, dependendo da reação. Porque essa reação aqui ia formar os produtos dela. A diferença é que precisa de mais energia para um e menos para outro. Mas ela aconteceria, certo? Tá, e daí aqui vem o porquê que eu falo que é importante lembrar. Vai vir na prova? Com certeza. Sim ou com certeza? Então, a gente já sabe como que as enzimas atuam, que a gente já vem conversando. Então, ela vai diminuir a energia de ativação dessas reações, consequentemente, né, a barreira energética que vai separar os reagentes dos produtos, e aí, então, vai transformar nos produtos específicos. Ela acelera a reação dessa forma. Tá, mas como que ela faz a redução da energia de ativação? É aquele porquê que eu sempre pergunto.
Então, qual que é o mecanismo da redução da energia de ativação? Vai ser justamente pela energia livre, a energia de ligação. Da onde? Da formação do complexo enzima-substrato. Então, são as interações fracas que vão ser formadas entre o sítio ativo da enzima, o local específico de ligação do substrato, e o seu substrato, que reduz a energia de ativação e faz com que acelere essa reação. Então, agora a gente já sabe todos os porquês, que são sempre importantes, tá? Dessa forma, nós vamos ter um grau de especificidade das enzimas. Então, vai ser justamente, como eu estou falando, a forma de interação da enzima com o seu substrato. Lembra que eu disse que elas não têm exclusividade de substrato, mas elas têm diferença de especificidade. Então, a forma de interação da sua enzima com o substrato vai atribuir uma especificidade. Então, por mais que ela catalise a reação de diferentes substratos, a forma de interação pode não ser a mesma. Uma pode acelerar esse processo de forma bem eficiente, outra nem tanto. Tem como saber isso? Claro que tem. Existe um cálculo, que eu falei que eu não vou cobrar, mas a interpretação dele, eu disse que sim, essa nós vamos precisar saber. Então, as enzimas, elas vão ser muito específicas para os seus substratos. Essa especificidade, ela pode ser relativa a um substrato ou a vários. Então, aqui eu digo que ela não precisa ser exclusiva de um substrato só. E ainda, né, a especificidade, ela vai ocorrer pela existência na superfície, lá no enzima, que a gente já sabe, de um local de ligação, que é o sítio de ligação ou sítio ativo. Eles são sinônimos, certo? É o único local específico que tem a interação para a formação do complexo enzima-substrato. Por que é importante lembrar disso? Porque daqui a pouco nós vamos falar de fatores que interferem na velocidade da reação. E aí eu vou dizer que alguns inibidores vão interferir porque eles vão se ligar no sítio ativo. E aí eles vão competir com o substrato. E aí a gente começa a visualizar as consequências disso. Às vezes boas, às vezes não tão boas. Bom, mas aí para tentar explicar esse paranauê ali da especificidade, alguns estudiosos, enfim, formularam alguns modelos para tentar explicar por que tem essa especificidade entre os substratos. Então, o primeiro modelo que foi postulado foi lá em 1894 por Emil Fischer. E ele traz o modelo da complementariedade. Não precisa saber o nome da pessoa, nem a data, mas os modelos é importante. Então, saber que esse modelo da chave e fechadura, que é exatamente esse o nome do modelo, e é exatamente isso que a gente pensa. Justamente o mecanismo de complementariedade. Então, a enzima vai interagir com o seu substrato como se fosse a chave e fechadura, ou seja, ela vai se adaptar lá no sítio de ligação, ela vai conseguir fazer essa interação de forma complementar ao seu substrato, sem ocorrer modificações da sua estrutura, sem processos de interferências. Então, dessa forma, ocorre essa redução da energia de ativação pela energia de ligação. Mas aí, alguns anos depois, né, lá em 1921, por Poliani, em 1930, por Haldane, e ainda elaborado por Linus Pauling, a gente já conhece esse nome, em 1946, eles propuseram um modelo mais real, vamos dizer assim, mas ainda não é o último. O que esse modelo diz? Que existe essa complementariedade, entretanto, não é da enzima pelo seu substrato. Ou seja, não é mais o modelo lá da chave fechadura. Existe um estágio de transição entre a conversão dos substratos até os seus produtos e a enzima vai se complementar nesse estágio de transição. Não mais complementariedade da enzima pelo seu substrato. Certo? Eu escrevi aqui isso para você não esquecer, mas vamos olhar essa figurinha. Então, olha só. Nesse exemplo aqui, nós temos sem enzima. Então, nós temos uma barra metálica.
Nós queremos quebrar ela. Então, para a gente conseguir quebrar ela vai passar por um estado de transição, um estado intermediário de curvatura até ser quebrado. Esse processo vai demorar. Tá. De acordo com o modelo, nós temos uma enzima de acordo com o modelo de chave fechadura, que diz que existe a complementariedade, chave fechadura. A enzima, ela vai atuar, vai se comportar de forma complementar, o sítio ativo, o local de ligação da enzima, ao seu substrato. Então, dessa forma, ela se liga, faz a interação, a energia de ligação, de forma complementar, e aí então formam os seus produtos específicos, numa quantidade que poderia ser otimizada. O que esse modelo da complementariedade no estado de transição da reação nos diz? Existe, então, aquela barra metálica, que é o nosso substrato, e a enzima nesse meio. Nós sabemos que tem esse estágio de transição, ou seja, tem aquela curvatura específica da barra. E nessa hora, a enzima ela é complementar a esse estágio. E aí, então, ela consegue fazer a quebra dessa estrutura. Então, ela consegue também acelerar esse processo, otimizando a formação dos seus produtos. Pelo mesmo motivo, redução de energia de ativação, porque nós estamos falando da energia de ligação. A interação da enzima, o sítio ativo da enzima, com o seu substrato específico. Esse foi proposto no estágio de transição da complementariedade. Mas aí, alguns anos depois, lá em 1958, foi proposto o ajuste induzido, que é o melhor que se explica essa situação hoje. Ou seja, nós temos uma enzima e o substrato ele vai atuar de forma complementar, mas ele sofre modificações, adaptações na sua estrutura para justamente facilitar a sua ligação. Existe também uma interação com outras regiões que vão facilitar a identificação desse sítio ativo. Lembra que a gente está falando de estrutura de proteína, de resíduos de aminoácidos. Então, existe uma colaboração, que a gente chama de ajuste induzido. Então, a enzima ela vai sofrer uma mudança na sua conformação, uma adaptação, quando o substrato está ligado a ela, induzindo múltiplas interações fracas com o substrato. Tá, mas o local de catálise ainda é o sítio ativo. Ou seja, o local que vai fazer a formação dos produtos ainda é o sítio ativo. O que está dizendo ali é que existem outras regiões que vão colaborar para estabilizar essa interação, que vão se adaptar dentro desse ajuste induzido de forma específica, para melhorar esse processo. Então, o ajuste induzido ele vai servir para trazer grupos funcionais específicos da enzima em posição apropriada para catalisar a reação. Então, é esse auxílio que eu falei. Muitas vezes vai precisar de uma identificação de grupos funcionais, não do sítio ativo, mas de regiões próximas a ele, para posicionar o substrato naquele local onde é a região de catálise. Então, a gente chama de sítios auxiliares, de sítios periféricos. Lembra de novo que a gente está falando de proteínas, de resíduos de aminoácidos, com cadeias laterais com grupos funcionais. Então, são essas cadeias laterais, que eu já apaguei há horas, que vão fazer essa identificação. Tá. E aí, vem aquela parte que eu disse que a gente precisava interpretar os cálculos. Lembra? Eu vou mostrar os cálculos, mas a gente precisava saber interpretar. Que parte é essa? É uma parte que justamente vai estudar somente a velocidade dessas reações. E aí a gente chama de cinética enzimática. Então, ir lá e verificar o funcionamento de uma enzima é uma coisa. Agora, quando a gente fala de cinética enzimática, nós estamos levando em consideração a velocidade. Ou seja, nós estamos quantificando esses produtos por unidade de tempo. Ou o consumo dos substratos de novo, em um intervalo de tempo específico. Pode ser em minutos, pode ser em segundos, minutos ou até horas. Depende da reação que a gente estiver trabalhando.
certo? Então, também vai compreender os fatores que vão influenciar na velocidade. E aí, as concentrações dele, lembra que a gente já estava conversando, podem influenciar na velocidade, não na interação, na especificidade. Lembra lá do exemplo dos tijolos construindo a parede? Uma pessoa, várias pessoas. Então, a cinética de uma enzima, ela vai ser estudada avaliando a quantidade do produto formado ou a quantidade do substrato consumido por unidade de tempo de reação. A reação, essa aqui, é essa mesma aqui. Só que agora a gente faz um processo de acompanhamento durante um intervalo de tempo específico. Até o que a gente diz de saturar. Ou seja, até se esgotar essa reação. Quando que ela vai parar? Ou essa enzima vai ficar inativa, ou não tem mais substrato para converter em produto. Então, acabou a reação. Quem que propôs isso, que detalhou essa parte do estudo das enzimas? Então, foi Michaelis e Mendel, que a gente conhece. Então, o que eles disseram? Que nesse processo dessa reação, existem dois estágios. Um estágio que ocorre de uma forma mais rápida, que é a ligação da enzima ao seu substrato para a formação do complexo, e um processo que ocorre numa etapa mais lenta, que é justamente a conversão dos seus produtos e a reconstituição da enzima. Então, tudo isso que eu estou falando demora, mas acontece de uma forma mais rápida, porque a enzima tem a capacidade de acelerar a reação. Então, mesmo ocorrendo em etapas mais lentas, ainda ocorre a reação de forma mais rápida do que o meio sem enzima. Esse aqui é o cálculo. Então, olha a notícia boa da noite, eu não vou cobrar o cálculo, só a interpretação. Mas aonde que vem a interpretação? Então, o que Michaelis e Mendel propôs? Que a gente consegue determinar uma velocidade máxima a partir dessa concentração de substrato, e aí, então, variando essa concentração específica. Ou seja, nós vamos aumentando essa concentração, porque se deixar ele numa mesma, ele vai acabar. Então, nós vamos aumentando a concentração do substrato, que é o que dá para ver aqui, e aí, então, nós conseguimos determinar essa velocidade específica. Como que nós temos essa equação? Considerando uma velocidade zero, uma velocidade inicial, essa velocidade máxima, que é determinada, multiplicada pela concentração do substrato, dividida por uma constante específica. Essa constante específica que faz parte da interpretação. É essa constante que essa equação determina, considerando as velocidades e a concentração do substrato. Essa constante vai trazer sobre a especificidade da enzima para o seu substrato. Então, é ela que diz se a enzima tem mais ou substrato, qual deles é mais específico, tem maior afinidade. É essa a interpretação que eu vou querer saber. Então, se nós substituirmos essa velocidade inicial por metade da velocidade máxima, nós vamos chegar à conclusão, resolvendo essa equação, que essa constante que nós queremos, que é a constante de Michaelis, ela vai ser igual à concentração do substrato quando a velocidade inicial for metade da velocidade máxima. Meu Deus do céu, o que quer dizer isso? Vamos olhar na figura que está mais fácil. Então, olha só, nós temos a velocidade aqui, variação da concentração do substrato. Então, essa reação, ela inicia na velocidade zero a partir do momento que a gente adiciona o substrato. E aí ela vai ocorrer até determinado momento, ou seja, até esse substrato ele ser esgotado. Por mais que a gente aumente a concentração, uma hora ele vai se esgotar. Então, em um determinado período de tempo, a gente consegue determinar essa velocidade máxima. O que essa equação nos diz? Que quando a velocidade inicial for metade da velocidade máxima, e nós temos o valor de x, metade da velocidade máxima, essa constante de Michaelis vai ser igual ao valor da concentração do substrato. É isso que ela quer nos dizer. Então,
Essa constante, ela vai refletir o grau de afinidade de uma enzima por seu substrato. Então, esse valor que vai dizer, eu consigo perguntar para vocês e vocês me responder qual delas que é mais, tem maior afinidade dentre os diferentes substratos.